história desta empresa começa na década de 50 e o marco mais relevante foi em 1957, quando pela primeira vez no mundo se produziu pasta para papel a partir de eucalipto. Isso foi feito em Portugal, pelos portugueses, numa fábrica da Navigator, que está situada em Cacia, na zona de Aveiro. Estamos no berço da empresa, é aqui que começa a produção do papel. Estamos em Espirra, o viveiro de maior capacidade de produção, mas temos mais 2 viveiros. No total, produzimos cerca de 12 milhões de plantas por ano, que produzimos para as nossas áreas, que nós plantamos em todo o país e também vendemos para todos os produtores florestais e clientes em Portugal. Elas vão atingir, por exemplo, esta, que dimensão? Antes de mais, é um eucalipto globulus, é a espécie que nós produzimos para a produção do nosso papel e esta árvore, ao ser instalada, pode alcançar mais de 20, 30 metros de altura. Não nos interessa ter árvores com diâmetro muito grande, queremos árvores muito direitas, altas e elegantes. É esse o nosso objetivo, sem muitos ramos. Com isso, nós conseguimos ter uma produção muito mais eficaz. Mas não é único e exclusivamente o eucalipto que vocês produzem aqui? Não, além do glóbulos, também produzimos todas as espécies que fazem parte da nossa floresta. O sobreiro, a azeneira, outras quercíneas, o pinheiro-bravo, o pinheiro-manso, a oliveira, o medronheiro. Somos um dos maiores produtores de medronheiro em Portugal. Isto são folhas jovens de glóbulos que têm um aroma inconfundível. Uma característica interessante em todas as espécies do género eucaliptos é o óleo, que é muito importante, muito valioso para a indústria farmacêutica e cosmética. A Navigator Company está neste momento a desenvolver um projeto também para a produção dos óleos. Se o Jorge tiver a fantástica experiência de ver as 600 espécies ou mais de 600, vai encontrar em todas elas um aroma diferente. É uma das características impares do género eucaliptos. Porquê é que esta espécie de eucalipto é a melhor? Quais são as características? A fibra. É uma fibra curta e espessa e que vai trazer características únicas ao papel que nós produzimos. Opacidade, rigidez, brancura e outras que vai ver na fábrica onde se faz o papel. Isto é a madeira quando chega? Quando chega à fábrica, ela é cortada em pequenos pedaços, como estes, é que nós chamamos aparas. As aparas são em seguida enviadas para um equipamento chamado digestor, onde se dá o cozimento sob a ação da temperatura e de produtos químicos. No final, os produtos químicos são recuperados e reutilizados novamente no processo e, no fim da fase de cozimento, temos a pasta castanha, da cor da madeira. A fase seguinte é a fase da crivagem, lavagem e branqueamento, para obter as fibras individualizadas e brancas para podermos utilizar na produção do nosso papel. Em seguida, temos 2 fases. Uma delas é secar a pasta em folhas e enviá-la para mercado, para outras utilizações. Num tamanho maior, num formato maior, mas com esta espessura. A outra hipótese é enviar a pasta misturada com água para as fábricas de papel, quando estas se localizam próximo da fábrica de pasta.
andamos todos com aparelhos que nos reduziram o aparente consumo de papel. Certo. Todos temos o computador, todos temos o tablet, o telemóvel. O papel continua a ter assim tanta procura? O papel continua a ter procura, ainda que, como diz na Europa e nos Estados Unidos, que são o que nós chamamos de mercados maduros, esse consumo possa estar a crescer, mas há outros mercados onde o consumo irá potencialmente crescer. Porquê? Porque temos crescimento demográfico exponencial, por exemplo, a África, a Ásia, onde o nível de escolaridade ainda é muito baixo, mas pode vir, ou esperemos que venha a aumentar. Sim. Também a economia se desenvolve e, havendo um desenvolvimento económico, há mais empresas, há mais uso de papel, também pela transferência de utilizações novas do papel para outros produtos. É a dar-se a substituição do plástico pelo papel, não é? Por exemplo, sim, se bem que eu acho que o mundo digital vai continuar a crescer, e é óbvio que vai continuar a crescer, mas o papel tem sempre o seu lugar noutro tipo de aplicações e continua a existir em paralelo ao mundo digital. Aliás, curiosamente, nós vemos nos últimos anos nos Estados Unidos o consumo de livros aumentou. Sim. Livros em papel, e em vários estudos que nós temos acesso é comum as pessoas dizerem que preferem ler em papel, gostam de sentir o papel, gostam do cheiro do papel. A Europa continua a ser o mercado principal, com cerca de 64% da nossa produção. Dentro da Europa, os principais mercados são a Ibéria, a Alemanha, a França, Reino Unido e Itália. Fora da Europa, os Estados Unidos e a África são os nossos principais destinos. Tratando-se de uma monocultura, não estão de algum modo também a restringir, por exemplo, algumas das espécies autóctones? Não, pelo contrário, porque nós instalamos as nossas florestas plantadas com eucalipto em áreas onde não fazemos substituição de remanescentes de florestas naturais. Portanto, conciliamos essas áreas de produção com aquilo que é a riqueza ambiental que existe nestes locais. Portanto, as nossas plantações, numa lógica de mosaico, coexistem com outras áreas de outras espécies. Nessas espécies temos, obviamente, espécies autóctones, algumas das quais nós também aproveitamos. Nós não produzimos só floresta de eucalipto. Nós temos também áreas de sobreiro, onde produzimos cortiça. Sim. Temos áreas de pinho, onde produzimos também rolaria de pinheiro bravo. Temos áreas de pinheiro manso. Os espaços florestais que gerimos, e que são mais de 110 mil hectares, conciliam todas estas espécies, algumas com função de produção, outras com função de conservação. Mais de 10% da área que gerimos está consignada a uma gestão com objetivos de conservação. Nós temos identificadas mais de 250 espécies de fauna, mamíferos, anfíbios, répteis, aves, algumas das quais estão classificadas também com especial estatuto de conservação, e temos mais de 730 espécies de flora diferentes identificadas no património que gerimos. Esta planta é uma planta produzida por estaca. Este também é um dos trabalhos que nos diferencia em relação aos outros produtores. Nós fazemos a clonagem de Eucalyptus globulus. Quando falamos em clonagem, pensamos em manipulação genética. Não, fazemos cópias das árvores. Estas plantas-mãe têm a função de dar rebentinhos, produzir rebentinhos, e é com estes rebentos que nós cortamos o rebentinho e produzimos uma estaca. E esta estaca depois vai enraizar e vai crescer e produzir uma planta. Também produzimos plantas por semente, que é o processo mais natural. Vulgar, não é? Mas quando a produção é feita através de semente, nós nunca sabemos aquilo que vamos obter. Resulta da terra. Exatamente. Sim. Com a planta clonal, o resultado é garantido. Durante a primavera-verão, podemos produzir cerca de 180 mil estacas por dia.
produção colonial, o desafio começou há cerca de 3 décadas e o viveiro foi crescendo para dar resposta a este desafio. Neste momento contamos com mais de 20 hectares de área de produção e com investimentos constantes. É nosso interesse otimizar o mais possível o processo para rentabilizar tudo o que seja trabalho de movimentação. Sim. A produção da estaca, curiosamente, é um trabalho manual. Contraria um bocadinho a tendência. Contraria um bocado a tendência. Todo o trabalho, desde a produção da estaca à plantação, é um trabalho manual. Uma por uma, as plantas são selecionadas. Por isso eu costumo dizer que aqui nós encontramos a face do papel. Porque habitualmente pensamos em papel, pensamos em máquinas. Aqui, ao outro lado, é a alma do papel. O papel é tudo igual? O papel não é tudo igual, depende da aplicação final do papel. Ou seja, é tudo igual no seu segmento específico. Por exemplo, o papel das revistas normalmente tem um brilho, não é? Esse chama-se um papel revestido. O nosso não é esse papel, é o papel mais comum para se utilizar numa impressora num escritório, para imprimir. Sim. Mas o papel, por exemplo, no mercado norte-americano e no europeu é idêntico? Tem uma diferenciação que tem a ver com a gramagem, ou seja, enquanto que na Europa a gramagem básica ou mais utilizada é 80 gramas, sim, nos Estados Unidos é 75 gramas. É um papel que tem menos... Isso faz diferença para vocês? Sim. Naturalmente. Portanto, é um papel, além do formato americano, ser diferente, a nível da gramagem também, por razões históricas, se utiliza um papel de uma gramagem inferior. Ainda não me falou de como é que se fabrica então o papel. Então, a fábrica de papel recebe a pasta produzida na fábrica de pasta, que é enviada para a fábrica de papel através de um tubo chamado pipeline misturada com água. Tudo aqui? Tudo neste complexo industrial onde nos encontramos agora, com 180 hectares de área. Quando a pasta chega à fábrica de papel, são-lhes misturadas outras matérias-primas. Depois de tudo muito bem misturado, é então enviado para a máquina de papel, onde é retirada água por 3 processos distintos, em 3 fases. Primeiro, a filtração, segundo, a prensagem e, por fim, a secagem. Depois da secagem, depois da folha pronta, ela é calandrada para melhorar a sua lisura, aumentar a lisura e uniformizar a espessura. O papel é enrolado num grande rolo e está pronto. Traduza-me lá o que é um grande rolo. Um grande rolo, nesta máquina onde nos encontramos agora, é um rolo que tem 10,4 metros de largura, 100 quilómetros de comprimento e aproximadamente 80 toneladas de papel. A cada hora produzimos um rolo de papel com estas dimensões, com estas características. Quando esse rolo é produzido, é recolhida uma amostra de papel que vem aqui para o laboratório e é aqui que vocês detalhadamente analisada. Parâmetros como a opacidade, a brancura, a espessura, a lisura, a sua resistência ao rasgamento, ao rebentamento. Você dá ali se não passar no crivo. Se o papel não estiver de acordo com a especificação, é misturado com água, é desintegrado e aproveitamos a maior parte das matérias-primas que estão na folha de papel que volta a ser reintroduzida. Não há desperdício. Muito pouco. Que máquina que é utilizada para se fabricar o papel, dado que esta máquina tem características muito especiais? Certo. A máquina que se encontra aqui neste edifício tem 200 metros de comprimento, o que equivale a 4 aviões Airbus A330 todos uns atrás dos outros. No mundo existem apenas 2 máquinas cuja velocidade média anual de produção deste produto está acima de 1.630 metros por minuto. Uma está na China, a outra está em Portugal, é da Navigator e encontra-se nesta fábrica.
Ao produzirem o papel, Sim. também estão a produzir CO2. Também estão atentos a melhorias nessa agressão ao ambiente? Sem dúvida. Qualquer atividade humana, e se for industrial é mais fácil ainda, de perceber, claro. tem emissões de dióxido de carbono. Sim. Mas as nossas florestas sequestram 5,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Isto é o equivalente a 1,5 milhões de automóveis a circular à volta do perímetro do planeta num ano. Naquilo que diz respeito às nossas emissões, a Navigator foi pioneira no compromisso que anunciou recentemente de atingir a neutralidade carbónica em 2035, ou seja, 15 anos antes das metas que foram Daquilo que definidas. está estabelecido. Exatamente, pela União Europeia e por Portugal. Em 2018, obtivemos uma distinção pelo Carbon Disclosure Project e ficámos listados numa lista de Empresas amigas do ambiente. Exatamente, no que diz respeito à ação climática. Somos a única empresa portuguesa que está nessa lista e somos a única de 5 empresas do setor da pasta e do papel a nível mundial. 91% da nossa produção é exportada. Sim. E nós, com 130 países, estamos praticamente no mundo inteiro neste momento. Representamos 1% do PIB, somos o terceiro maior exportador nacional, se bem que somos o primeiro a nível de criação de valor acrescentado nacional. E a nível mundial, vocês estão no topo da produção de papel? Nós somos o número 1 a nível europeu e somos o 6º a nível mundial. Qual é o vosso produto de excelência? É a marca Navigator, que aliás foi a que deu o nome à empresa quando tivemos o processo de mudança de nome aqui há uns anos. De facto, a marca Navigator, sendo uma marca de papel de escritório premium, é a marca número 1 na Europa. É a marca mais vendida na Europa no seu segmento. Em Portugal, vocês para que clientes vendem em maior dimensão? Vendemos a grandes distribuidores, aliás, como em geral em toda a Europa. Como nós somos um fabricante com uma enorme dimensão, normalmente só podemos vender a clientes que comprem no mínimo caminhões completos. Portanto, nós vendemos essencialmente a grossistas, que são grandes distribuidores específicos da área do papel, e esses sim vendem papéis não só do nosso papel, mas de todo o tipo de papéis, coloridos, revestidos, não revestidos. Depois temos outro segmento de clientes que nós chamamos os vendedores de produtos de escritório, portanto, que vendem normalmente tudo que pode imaginar ou que precisa para um escritório. Inclusive em papel e em vários tamanhos. Vendemos também para grandes transformadores e aí vendemos em bobinhos, não vendemos o produto acabado, eles podem transformar em cadernos, em envelopes, ou grandes gráficas, por exemplo, também tenham capacidade de comprar para fazer grandes edições de livros. De facto, porque a ideia generalizada é que o papel é único e exclusivamente utilizado para lermos, seja revistas, jornais e livros, esquecemos de tudo o resto, não é? O que é que pode ser tudo o resto? Nós produzimos papel desde 60 gramas a 300 gramas. Isso quer dizer que um papel com 300 gramas pode ser, por exemplo, utilizado para fazer embalagem. Sacos de papel também. Sacos que vemos nas lojas, desde que são os brancos. Portanto, podemos produzir esse tipo de papel. Toda a área de embalagem é uma área que também está em crescimento. Muito ligada também ao crescimento das compras online. O papel provém de uma matéria-prima que é renovável, provém de florestas e, obviamente, de qualquer indústria que dependa de florestas, quer que elas continuem a crescer. De forma ordenada, não é? Que é isso também que vocês se preocupam. Com certeza, exatamente. Nós temos o nosso modelo de gestão florestal certificado. Sabemos que estamos numa área com valores naturais importantes, que só conhecendo é que nós conseguimos proteger. Podemos antever potenciais impactos que possam ocorrer para conseguirmos então ter as medidas para os mitigar. Porquê é que se diabolizou o eucalipto e se apontou o eucalipto como principal responsável pelos incêndios que ocorrem no país? As pessoas tendem a pôr o ónus numa espécie. Não é o ónus, a discussão deve-se pôr na gestão florestal, porque os incêndios não se devem combater, devem-se prevenir. Portanto, o que nós fazemos é
desde o próprio design das plantações, a forma como mantemos os nossos caminhos acessíveis, também a limpeza de matos, para que, se houver incêndios, eles não tenham capacidade de progredir e atingir as dimensões que depois acabam por ser catastróficas. No nosso orçamento anual, temos mais de 3 milhões de euros alocados todos os anos para a questão dos incêndios. Os nossos meios são postos ao serviço dos incêndios que se iniciam na vizinhança e na proteção de matas que não são nossas. Nós temos um modelo de negócio que se chama fabricação por encomenda. Ou seja, nós não produzimos para estoque, todo o papel que está a ser produzido já está vendido. Todos os anos acordamos com o cliente quanto é que ele nos vai comprar no ano a seguir. Sim. Isso chama-se, no fundo, quase reservar uma alocação em máquina ao cliente. Claro. Nós, no fundo, vendemos tempo em máquina. É um espaço de produção. Um espaço de produção, temos essa reserva para aquele cliente no próximo ano e é assim, basicamente, que nós funcionamos com essa gestão de alocações de máquina ao longo do ano. Têm encomendas para as quais não conseguem dar resposta? Neste momento temos. Neste momento temos as máquinas completamente em overbooking. Temos que atrasar as entregas para mais lá para a frente. Eu sou cliente agora. Tenho um ótimo negócio para fazer com vocês. Preciso de uma resposta hoje para saber se vocês correspondem com o meu pedido. Eu preciso de 10 caminhões. Neste Quanto momento tempo? é possível. No mínimo 3 meses. Vamos ver o melhor sítio para preparar a estaca. Vai cortar aqui esta parte apical. Vai encostar as folhinhas. Assim. Muito bem. E agora vai cortar aqui em cima do nó, que é a zona onde ela vai enraizar mais facilmente. Sim. Se ela quiser. Tá. Agora vai cortar um bocadinho da folhinha, Jorge. Só um bocadinho da folha. Uma, duas. Antes de plantar, vamos fazer um estímulo hormonal para ajudar a promoção de raízes. E agora vai aconchegar com os seus dedos. E agora aconchego. Isso, pode ser com mais força. Ok, vou para Muito bem. E vai colocar aqui o seu nome. Ok. E agora já sabe que essas do canto são as minhas. Parabéns.